nosso Falando Nisso de hoje no canal YouTube com uma pergunta de Raíssa Lima. Christian, muito obrigado pelo seu conteúdo, seu canal é muito importante para estudantes de psicanálise de todo o Brasil. Você poderia falar qual é a visão atual da psicanálise sobre o transtorno dissociativo de identidade, também conhecido popularmente como transtorno de identidades múltiplas? É uma pergunta muito pontual e que me leva a um livro específico, um livro muito interessante, que é esse que eu vou apresentar para vocês, o livro do Ian Hacking, né, um filósofo canadense, professor do Collège de France, estudou com Foucault, estudou também filosofia analítica, né, e que tem uma série de ideias de profundo interesse para a psicanálise em geral. A gente tem recomendado os trabalhos dele, né, por exemplo, Ontologia Histórica, um trabalho muito bom, outro é Representar e Intervir. É um autor assim que ainda precisa ser melhor explorado para pensar a epistemologia, a teoria da ciência em psicanálise. Nesse trabalho ele mostra, né, é um trabalho que aplica essa ideia dele de que a gente tem nas ciências naturais, né, a constituição de tipos naturais, nas ciências humanas a constituição de tipos sociais. E a constituição da personalidade múltipla seria assim um exemplo de como isso acontece na história da psiquiatria. É um transtorno que só se torna oficial em 1980, né? E que desperta muito interesse, né, no cinema. A gente já comentou aqui o Fragmentado, do teatro, a história de Síbil, de 1974, uma moça que tinha várias personalidades, né, e que representa um verdadeiro enigma para a história da psicopatologia. Ele é também o mais contestado dos diagnósticos, né? Muita gente diz que é estranho uma síndrome que, por exemplo, seja raríssima no Brasil e que tenha tido uma grande repercussão, uma grande prevalência aí nos Estados Unidos nos anos 80, nos anos 90, mas que depois também foi objeto assim de uma espécie de declínio. A hipótese do Ian Hacking baseada num estudo bastante rigoroso da história dessa patologia, aliás, um estudo que mostra que a gente tem pouquíssimos casos reais relatados, né, de múltiplas personalidades, e que no fundo vai remeter a um problema mais importante, até filosoficamente falando, que é a pertinência das nossas memórias e a realidade das nossas memórias. Esse quadro ele foi descrito, né, então, como um quadro dissociativo. A dissociação é um fenômeno já mais antigo, descrito pelo Bloy, um processo, vamos dizer assim, básico para o Freud. A Spalton é um tipo de dissociação. Todas as psicopatologias, no fundo, definem-se por como essa dissociação acontece e que destino e que tratamento a gente dá para essa, então, divisão subjetiva seria a tradução que o Lacan dá para isso. Mas, no caso das múltiplas personalidades, essa divisão ela seria tão aguda, ela seria tão extensa, que a gente teria várias pessoas, várias vozes, vários tipos sociais habitando uma mesma pessoa. E que essas várias personalidades, elas conteriam partes distintas, né, das funções psíquicas e das memórias daquela pessoa. Então, no fundo, está em jogo a seguinte ideia: quem falou que você é um? Quem disse que nós temos assim uma essência unitária, básica, e o caso patológico é a divisão? Pode ser o contrário, pode ser que a gente nasça com um estado de divisão e o sentido de personalidade quanto uma unidade, um self, né, um sentimento de si, e ele seja posterior, ele seja assim um avanço. Portanto, questionando então o sentido, vamos dizer assim, excessivamente individualista da noção de personalidade. Veja que uma afecção que aparece numa cultura num momento de altíssima individualização, que são os Estados Unidos, que vão recuperar, né, casos históricos de situações de altíssima individualização também. Mas junto com isso, o questionamento da memória. Essa pesquisa vai levar ao Hacking e vai levar
vários que estudam esse tema a descobrirem um fenômeno conexo, que são as false memories, ou seja, memórias falsas. A pessoa tem uma memória, essa memória ela é vívida, ela é translúcida, ela tá dentro da pessoa, ela tá referida assim a um momento de tempo e espaço, só que aquilo não aconteceu. A memória ela pode produzir eventos que não estavam lá. E se isso é possível, isso foi descoberto no contexto dessa investigação, a gente poderia ter a autonomização de setores da memória e levando consigo então a formação dessas personalidades múltiplas. Uma coisa interessante nesse quadro é que ele, ao contrário de quase todos os outros da história da psicopatologia, foi descrito com uma etiologia clara e distinta, ou seja, abuso sexual na infância. Os casos de dissociação estariam associados com uma criança que sofre um abuso, que sofre um abuso como violência, e que durante essa violência, e para sobreviver a essa violência, muitas vezes patrocinada por alguém que vive com ela, que habita aquela família, que está na comunidade, o que ela tem que fazer? Né? Ela tem que afastar e criar uma segunda consciência, uma memória, vamos dizer assim, excluída, para sobreviver, inclusive, com aquela pessoa na sua vida dali em diante. Então vejam, isso tem que ver, argumenta o Ian Hacking, com uma certa repercussão dentro da cultura americana das ideias psicanalíticas sobre trauma, sobre divisão, sobre a possibilidade de que a gente não seja uma unidade. Essas ideias um pouco assim usadas para questionar o excesso, né, de identitarismo dessa cultura. O estudo é muito interessante, ele vai mostrar como a gente tem uma distinção importante aqui entre dissociação e despersonalização, que seriam processos contíguos, mas diferentes. Então a despersonalização envolve o quê? A perda da unidade entre os traços que compõem a personalidade, né? Então eu não me reconheço mais em mim mesmo, né? Eu faço coisas de eu não estava ali, foi outro que me tomou. Mas isso é diferente da dissociação, ou do que ele chama, né, o dos múltiplos. Porque nos múltiplos acontece uma perda relativa de consciência e a aparição de uma consciência segunda. Então estaria mais próxima dos estados de hipnotismo, dos estados em que uma consciência se apaga para que outra apareça como dominante. Outro caráter, vamos dizer assim, enigmático dessa afecção é o fato de que 9 em cada 10 pacientes com identidade múltipla são mulheres. É claro que isso vai nos remeter à associação, à proclividade, como dizia o Freud, da histeria para produzir esses eventos dissociativos, e também há um enigma, a gente só vai de um enigma para outro, de por que a gente teria tantos casos de histeria, ou uma prevalência de casos de histeria em mulheres, contrastando com a neurose obsessiva, que seria muito mais presente, muito mais incidente entre homens. Bom, o estudo do Ian Hacking, que eu recomendo muito a vocês, né? Ele vai concluir por uma, vamos dizer assim, uma crítica do conceito mesmo de personalidade, né? Como ele vai dizer assim, a gente entende que a personalidade é uma espécie de autor de uma obra que é o relato de nossa vida. E a capacidade de narrar essa vida de forma coerente, congruente, unitária, é o que define quem nós somos. Bom, o caso das personalidades múltiplas aponta para uma crítica desse modelo. Dizer assim, olha, existem várias narrações, existem vários passados para um mesmo presente, e portanto existem vários futuros para vários passados. E essa ideia, né, que está em jogo nas múltiplas personalidades, a ideia de que seriam assim passados que não foram reconhecidos, que não puderem ser reconhecidos e que aparecem
no presente, né? Encenados por personalidades, por tipos, né? Que inclusive caracteristicamente incluem então tipos de outro gênero ou de outro sexo. As duplas, triplas personalidades sempre incluem uma masculina. Isso seria congruente com um aspecto descrito também pelo Freud, né? De que na histeria existiria a presença mais ou menos insidiosa de fantasias de natureza bissexual, que remeteria à bissexualidade genérica, mas que nesse caso, né, a gente teria um conflito agudo, um conflito entre, vamos dizer assim, o lado masculino e o lado feminino, e esse conflito ele poderia ser resolvido, no entender dos clínicos da época de Freud, por meio de ataques, né? Em que há a perda da consciência e essas duas, pelo menos duas personalidades começam então a se manifestar numa espécie de briga entre si. O ataque histérico clássico seria um exemplo disso, né? A personalidade múltipla seria o desdobramento disso para uma vida autônoma, né? De tensão e de discussão entre as diferentes personalidades que têm diferentes funções, que têm diferentes predicados. Temos então vários casos aqui descritos, né? Onde a questão fundamental desses casos é assim uma espécie de lacuna na intencionalidade, na atribuição de intencionalidade a esses eventos traumáticos de natureza então sexual que estariam muito frequentemente por trás das múltiplas personalidades. Ele vai dizer que assim como apareceu e ganhou uma grande repercussão, é um quadro que está em declínio, né? É um quadro que está em declínio, substituído por, de certa forma, as angústias crônicas e o transtorno de estresse pós-traumático, em que a gente tem o reavivamento de momentos traumáticos com desorganização psicomotora, com desordem discursiva, né? E que trazem então uma melhor apresentação clínica, um entendimento melhor do que está acontecendo aí na múltipla personalidade. A gente poderia dizer assim, puxa, mas por que no Brasil o número de diagnósticos dessa patologia é tão baixo, né? Não sei o que vocês pensam, mas eu gosto da hipótese de que no Brasil há um conjunto de dispositivos narrativos de natureza religiosa, às vezes, que acolhe essa capacidade dissociativa, fornecendo expressão social e regras de reconhecimento para isso, que são os nossos transes, que são as nossas que acontecem nos terreiros, mas também as possessões nas cenas religiosas de conversão, né? Vamos dizer assim, uma série de outros acolhimentos sociais para esses estados dissociativos, que são, portanto, induzidos, que são favorecidos, que são acolhidos fora do campo do psicopatológico, né? Mas isso teria que ver o quê? Com religiosidades mais comunitárias, com um modelo de individualidade e de individualização diferente do modelo americano. Como ele diz, as personalidades múltiplas ou os múltiplos, né? E elas dependem de 3 fenômenos que foram então concorrentes e associados. Primeiro, a aplicação de descrições retroativas a ações do passado. Por exemplo, né, a cultura se transforma, a pessoa entra em contato com um determinado discurso e daí ela entende o que aconteceu com ela. Ela diz, puxa, aquilo lá que eu achava que era algo assim meio indistinto foi um abuso, foi um trauma, foi um encontro que tem um nome, foi um encontro que tem uma dimensão etiológica, ele tem uma relação de desencadeamento para outras coisas. Isso precisa estar presente, então, na cultura, isso precisa estar presente para que a gente tenha uma personalidade múltipla. A segunda condição é o contágio semântico confirmatório, né? Ou seja, de que nós estamos falando a mesma coisa quando estamos falando em abuso sexual, em trauma sexual infantil, de que isso, no fundo, corresponde a uma realidade compartilhada por uma comunidade de pessoas. Isso depende não só assim da psicanálise, da psicologia, mas de uma certa filosofia da história,
né? Que concede e produz um certo passado para um certo presente. Né? E a terceira condição que ele estabelece é que existe uma narrativa mais eficiente quando se tem a estrutura, né, desse sofrimento. Ou seja, que essa narrativa, que a ideia de que nós temos personalidades múltiplas e que esse é um quadro da psiquiatria, isso seja mais eficiente para capturar o sentido desse evento do que existem ancestrais que vêm para a nossa vida e que a gente se comunica com eles como um preto velho, como uma figura ligada a um orixá e assim por diante. Né? Isso explicaria, né, o caso brasileiro em contraste com o caso americano. Muito boa pergunta, muito bom tema, recomendo a vocês. Ian Hacking, múltipla personalidade. Para quem quiser entrar em estados sonambúlicos, de alteração da consciência, que aliás ela diz assim, a história anglo-saxônica desse quadro é bem diferente da história francesa e alemã. Para os alemães e franceses a gente tem como grande tema não a múltipla personalidade, mas o sonambulismo, os doppelganger, né? Aqueles que caminham como zumbis, aqueles que são hipnotizados e que, portanto, estão num estado transitório de múltipla personalidade. Para quem gosta dessas duplos, triplos, quádruplos, zonas cinzentas, Aqueron Tamovebo. Por hoje é só.